Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a derrota eleitoral de Donald Trump foi muito maior do que transparece no Brasil e as consequências são arrasadoras. Acaba de acontecer uma mudança radical no cenário da política mundial, em escala planetária. A derrota de Trump foi de tal dimensão que altera a onda conservadora que se espalhou pelo planeta nos últimos anos e que ameaçava engolfar o mundo, que já vem inclusive tendo reflexos na América Latina. E essa derrota de Trump altera todo o quadro porque foi muito extensa, foi uma verdadeira onda azul, inclusive aqui no Brasil, há gente minimizando o tamanho. Por exemplo, a Folha de São Paulo tem matérias minimizando o verdadeiro desastre eleitoral que aconteceu com Donald Trump. Ele tentou cantar de galo, mas já deu uma recuada muito grande e a vitória do muçulmano Zohran Mamdani foi algo que, na verdade, serviu de símbolo para um movimento que faz com que os Estados Unidos caminhem não só para uma eleição daqui a mais 2 anos, na verdade mais 3 anos, nos Estados Unidos, para tirar o Trump do cargo. Muito provavelmente o Trump não aguenta até 2028 e é muito provável, minha amiga, meu amigo, que ele sofra impeachment já a partir de 2027. Na verdade, ele deve perder maioria no Congresso em 2026, porque a situação política de Donald Trump, como você vai ver nesta edição, está insustentável. E os reflexos disso aqui no Brasil são cataclísmicos. A eleição do ano que vem vai ver uma vitória da centro-esquerda brasileira, da coalizão de Lula, igual ou maior do que a de 2006, exatos 20 anos atrás, e talvez isso se deva também à boa estrela de Lula, porque se Trump não tivesse vencido nos Estados Unidos, o mundo não enxergaria, como começa a enxergar, quão ruim é a direita e, sobretudo, essa direita radical que Trump e Bolsonaro representam. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Organizers say more than 7 million people gathered at nearly 3,000 events across the country over the weekend for No Kings rallies in a largely peaceful show of force against the Trump administration's policies. That's 2 million more people than the first No Kings Day back in June. Protesters flooded streets, squares, and parks in both big cities and small towns, chanting "No Kings in America" and carrying signs with slogans like "Democracy, not monarchy" and "Make America Good Again." In Boston, organizers say more than 100,000 rallygoers convened at the historic Boston Common, America's oldest park. In Washington, D.C., protesters, including federal employees, filled the streets near the U.S. Capitol as the government shutdown remains in effect. From Bloomberg's world headquarters in New York to our TV and radio audiences worldwide, welcome to this special edition, an extended edition of Balance of Power. I'm Joe Matthew. It's election night in America on Bloomberg TV and radio, 9 months after the start of President Trump's second term. Voters tonight in key states set to deliver an early referendum, a snapshot on the mood of the nation, party enthusiasm, and who has momentum heading into next year's midterms.
In New York City, the spotlight is on rising Democratic socialists pledging to take on affordability in America's largest city. Will Zoran Mamdani shake up the city hall and with it the future of the Democratic Party, even as President Trump throws his weight in at the 11th hour? Across the river in New Jersey now, margins and the money pouring in. It's the most expensive gubernatorial race in New Jersey history. Democrat Mikey Sherrill taking on Republican Jack Ciattarelli in a state where President Trump made surprising gains 1 year ago. I'm going to turn to our numbers guy, NBC chief data analyst Steve Kornacki. Steve, let's go inside the numbers and what can we learn? Was this Democratic victory as expected, wider margins than expected? Yeah, Savannah. I mean, look, it was two blue states where the governorships were on the line, so the Democrats were favored yesterday. This margin, though, in Virginia, this is wider, I think, than a lot of people were thinking. A 15-point spread here for Abigail Spanberger over the Republican. One of the big things that happened, I think, that's interesting is Spanberger made some of her biggest strides right here, Northern Virginia, right outside Washington, D.C. The key, these are places filled with federal employees. That shutdown having big local ramifications. Maybe that was a factor, but this, this, as I click on the wrong county, here you go. This was the biggest overperformance for Democrats. Yeah, people thought this was going to be possibly a single-digit race, and Mikey Sherrill ran away with it. I can say I was talking to Democrats in New Jersey yesterday who were afraid they were going to lose this race. Instead, Sherrill ends up winning this by almost as much as Democrats won in Virginia. And again, the story here, not just suburbanites turning against Trump. This is the state where Trump made massive non-white gains last year. Republicans wanted to see if their candidate could make the same. He went all the way back to pre-Trump levels. This is that moment where we asked you to get deep inside the numbers and see, are there any bellwethers that might indicate what could happen in the midterms next year? Yeah, I think there's a very ominous sign here for Republicans, and it's this. Let me call this up. This is from our exit poll last night, and we just asked about Trump's job approval rating in the 4 places with elections. And what you need to know is this 39% approval for Trump in Virginia, pretty close to what Winsome Earl Sears, the Republican. Para examinar a onda azul que se formou nos Estados Unidos, azul sendo a cor do Partido Democrata, que ontem venceu uma série de eleições no primeiro termômetro do eleitorado desde que Donald Trump, que é do Partido Republicano, voltou à Casa Branca. A gente destaca no mapa os resultados mais importantes. Teve Nova York, claro, com a vitória folgada de Zoran Mamdani para a prefeitura, uma eleição de ruptura em quase todos os sentidos. Mamdani é da estrela ascendente da ala mais à esquerda do Partido Democrata e Trump antagonizou abertamente com ele ao longo da campanha. No estado vizinho, Nova Jersey, a gente vê aqui, a deputada Mikey Sherrill se elegeu governadora. Ela vai suceder outro político do Partido Democrata. Portanto, não é bem uma conquista nesse caso, mas impressiona a ampla margem da vitória dela, porque as pesquisas não mostravam isso e porque, um ano atrás, Trump perdeu em New Jersey, mas ganhou terreno no estado, num estado em que os republicanos normalmente vão mal para a presidência. Ampla margem também na vitória de Abigail Spanberger no estado da Virgínia, que vai suceder um governador republicano. Tanto ela quanto a governadora eleita em New Jersey tem um perfil bem mais ao centro do que Mamdani. Pois é, tudo isso ocorre no âmbito das pesquisas que já mostravam, já há semanas, até meses atrás, o Blog da Cidadania vem cobrindo muito essa queda da aprovação do Trump, que já indicava isso. Se você for procurar aqui no canal, você vai ver que 2 meses atrás a gente estava dizendo que isso poderia acontecer nessas eleições municipais, estaduais e também para o judiciário, não é? Porque lá juiz é eleito. Veja, a taxa de aprovação de Trump agora, no momento dessas eleições, está no nível mais baixo do segundo mandato, atingindo, na média, 37%. Aqui você tem uma nova pesquisa CNN que mostra a queda na popularidade do presidente, com 68% dos entrevistados afirmando que as coisas estão indo mal. A taxa de aprovação de Trump caiu para um dos níveis mais baixos, com apenas 37% dos americanos expressando aprovação. E essa pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra uma queda acentuada nos índices de aprovação de Trump, em comparação com os primeiros dias após o início do seu mandato, quando sua aprovação estava em 47%. A pesquisa mais recente, realizada com 1.245 adultos entre 27 e 30 anos, mostra um índice de desaprovação de 63%. Você tem
a Economist, mostrando aqui um gráfico com tudo despencando para o Trump, não é? Nada mais, nada menos do que a The Economist. 290 dias de mandato após o início do mandato de Trump, essa matéria é de hoje na Economist, a taxa de aprovação líquida do presidente é de menos 18%, uma queda de 0,1 ponto percentual em relação à semana passada. 39% aprovam e 58% desaprovam, e 4% de indecisos. Após o fim da lua de mel, os presidentes tendem a perder popularidade rapidamente, mas nenhum presidente recente caiu tão baixo, tão depressa quanto Donald Trump. No início de seu segundo mandato, a opinião pública estava quase igualmente dividida entre os que aprovavam o presidente e os que desaprovavam. Agora, seu índice de aprovação líquida, a diferença entre os que aprovam seu trabalho e os que desaprovam, é de menos 18%. Isso representa uma queda de 3 pontos percentuais em relação a qualquer momento de seu primeiro mandato. Os índices de aprovação a Trump são ruins, até mesmo nas questões centrais da sua plataforma política. A maior mudança de opinião em relação ao Trump ocorreu entre os americanos com menos de 30 anos. Sua aprovação líquida nesse grupo era de 3 pontos positivos. Então, o que acontece? O Trump ele está muito mal avaliado, inclusive no quesito econômico, que foi o que motivou as pessoas, porque com os tarifaços, com tudo que ele está fazendo, ele manda uma frota para a Venezuela que custa bilhões de dólares, uma frota de navios. Quem está pagando isso é o contribuinte e o governo parado em shutdown porque ele quer acabar com os programas sociais, quer deportar todo mundo, fazendo coisas que não interessam para ninguém. E com isso, essa situação do Trump é uma desgraça para a família Bolsonaro, que se grudou no Trump e agora vê uma derrota desse tamanho para ele, vê as manifestações. O Trump ainda insultou o povo estadunidense ao gravar um vídeo diante da manifestação No Kings de algumas semanas atrás, em que ele mostra um avião jogando excrementos aí em cima da população que protestava, né? Isso é um desrespeito que mesmo os republicanos têm dificuldade para aceitar isso. Aqui esse é um dos sites que eu gosto mais lá nos Estados Unidos, é o Silver Bulletin, que faz boletim prata, que bullet é bala, né? Então ele faz bala de prata, ele faz uma analogia, boletim de prata. Quão popular é Donald Trump? Índice de aprovação do Silver Bullet para o presidente Trump e para todos os presidentes desde Truman. Então aqui está as pesquisas, menos 15, menos 14, menos 19, menos 17, menos 16, a pesquisa YouGov da The Economist, né, que é muito conceituada, e nossa média padrão reflete uma combinação de todas as pesquisas, sejam elas realizadas com adultos, eleitores registrados ou eleitores prováveis. Então, aí você tem uma queda generalizada das pesquisas do Trump nas pesquisas. Vitórias expressivas dos democratas servem como referendo sobre um segundo mandato de Trump. Os resultados das eleições locais trazem esperança para as ambições democratas nas eleições de meio de mandato do ano que vem, as midterms. E é esse o desastre para o Trump. Veja bem, as midterms vão renovar o Congresso, o Senado e a Câmara, onde o Trump tem maioria. Com uma derrota nas midterms, o Trump fica vulnerável a um pedido de impeachment. O Trump se você acha que o Bolsonaro é ruim, o Trump é muito pior. Ele é muito mais autoritário, ele colocou as forças de segurança nacional para oprimir gente pobre em várias cidades, né? Então ali o Trump é quase o oposto do que fundamenta os Estados Unidos, o povo americano, a ideologia do povo estadunidense, não é? O Trump é o contrário. Aqui o Washington Post diz que Trump pode se tornar
o rosto do descontentamento econômico 1 ano depois de tais preocupações o terem ajudado a obter uma vitória expressiva. Não precisa dizer mais nada. Os eleitores enviaram uma mensagem a Trump de que a economia não está em expansão como ele diz. Não é? Isso lá nos Estados Unidos, onde a questão econômica é apresentada, a situação econômica de uma pessoa nos Estados Unidos, ela é apresentada da seguinte forma: se você não tem um grande sucesso na vida, economicamente, se você não tem bens, você é o culpado, você é o fracassado. Então, a economia do país ir mal é um desastre para qualquer político. Aqui você tem o resultado das eleições, por exemplo, para governador, na Virgínia, vitória democrata; Nova Jersey, vitória democrata; Nova York, vitória democrata; Califórnia, vitória democrata, e por aí vai. Né? Então, foi uma onda azul. No primeiro grande teste eleitoral do segundo mandato, os democratas venceram as principais disputas na Virgínia, Nova Jersey e Nova York, enquanto os eleitores da Califórnia aprovaram um novo mapa eleitoral para o Congresso que pode ajudar os democratas a conquistar mais 5 cadeiras na Câmara no próximo ano. Só que isso é só na Califórnia. Aí você tem muito mais. Né? Você tem o país inteiro votando contra o Trump. Aqui você tem as principais conclusões das eleições, como os democratas venceram e por que a energia alfa pode ser a chave para o seu sucesso. Os democratas que venceram as eleições representavam alas muito diferentes do partido. Na cidade de Nova York, Zoran Mandani concorreu com uma agenda ambiciosa e progressista que incluía creches gratuitas, transporte público gratuito e supermercados administrados pela cidade. Num país onde tem gente já passando fome, veja só, no país mais rico do mundo. Em Nova Jersey e Virgínia, a deputada Mike Sherrill e a deputada Abigail Spanberger representavam uma ala mais moderada do partido. Mas o que acontece? Há um sentimento da América de corrigir um erro desastroso, que foi eleger um psicopata que conseguiu escapar da cadeia porque se elegeu. E a possibilidade, com essa situação política nos Estados Unidos, de ele perder o mandato, sofrer um impeachment, é muito grande. Porque se a perda for só na Câmara, a situação dele já vai ficar difícil. Mas do jeito que a coisa está indo, ele pode perder no Senado. Aí é impeachment no dia seguinte. Mas o vice dele é pior do que ele. Não importa, o vice dele também pode sofrer impeachment. Se ele seguir na mesma linha, os republicanos vão chegar arrasados a 2028, e isso significa o quê? A possibilidade de o Trump influir aqui no Brasil cai cada vez mais, fortalece quem disputa com ele, como Lula, e os estadunidenses demonstraram a ele que não estão satisfeitos, inclusive com os ataques deles a outros países. Ele está aqui querendo começar uma guerra na Venezuela. Quem nos Estados Unidos, um país traumatizado ao ver seus filhos morrerem pelo mundo afora aí, quer uma outra guerra? Os democratas tiveram uma grande noite e as conclusões são muitas. Ainda é o custo de vida, idiota. Né? É uma conclusão. Os republicanos ainda têm um problema com Trump, de duas maneiras diferentes. Ele é impopular e um peso para o seu partido quando não está na cédula eleitoral. Mas além disso, quando ele não está na cédula, o Partido Republicano parece não conseguir mobilizar os eleitores conservadores. Então, para uma minoria que está se formando, os republicanos vão amargar um péssimo resultado em 2028 e em 2026 na eleição, as midterms, que são as eleições legislativas. A queda de popularidade de Trump entre os latinos é real. Outro recado: a corrida armamentista do redistritamento está em andamento e os democratas receberam impulso nessa frente. E, por fim, o Partido Democrata terá que lidar com sua identidade ao longo do próximo ano. Bom, aqui no Brasil, veja, o bolsonarismo está morrendo. Eles acham que
com a chacina do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, eles vão se dar bem? Não vão. Não vão porque, aos poucos, a população começa a entender o que foi que aconteceu lá. Enquanto isso, o Moraes já avalia o Bolsonaro na papuda. Isso vai ser um prejuízo muito grande para ele. Ele vai virar presidiário numa penitenciária, uma situação bem pior que a do Lula, com uma pena definitiva de 27 anos, né? E essa história de que ele é inocente, que ele é vítima de perseguição, está colando cada vez menos. O Trump vive noite de derrotas, mas Nova York não são os Estados Unidos. Ele não perdeu só em Nova York, né? Isso é a Folha de São Paulo querendo minimizar esse desastre, mas, na verdade, o próprio Trump está já se encolhendo. Vamos ajudá-lo um pouco, talvez, diz Trump sobre Mandani, eleito em Nova York. Então, aí o Trump diz que não ia ajudar o novo prefeito e tal. Bom, não é bem assim, né? Ele tem obrigações de ajudar, ele não pode sabotar governo nenhum, e isso é motivo para impeachment. Não tem maioria? Não tem agora. Daqui de hoje a 1 ano vai haver maioria. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.